Oi, eu me chamo Helena e eu, a Marina e a Carol estamos construindo esse vídeo para falar sobre o nosso artigo Identidades de Gênero e Transsexualidades na Psicanálise, confrontação com o enigma que o outro é, que foi publicado em julho pela revista Universo Psi da Facate, volume 1, número 2 de 2020. Primeiramente, a gente gostaria de colocar que a gente está ciente sobre o lugar de fala. Somos 3 mulheres cisgênero falando sobre transexualidades. Entretanto, a gente ocupa o espaço de pesquisadoras do assunto, sempre deixando aberto espaço para a comunidade trans se colocar. Aqui a primeira explicação bem resumida. Cisgênero é todo sujeito que se identifica com o gênero designado ao sexo biológico que nasceu, e transgênero é o sujeito que não se identifica com esse sexo biológico. Eu gostaria também de expressar o nosso orgulho com essa publicação que pretende valorizar a subjetividade dos sujeitos e lutar contra os preconceitos, trazendo mais conhecimento e aumentando a visibilidade das pessoas transexuais. Eu quero convidar todos a lerem o nosso artigo, que escrevemos com muito carinho e cuidado, tem muitas informações importantes lá, espero que possam ler e apreciar. Eu também gostaria de agradecer muitíssimo a nossa orientadora, a professora doutora Joyce Cadori Sônego, que nos mostrou o caminho. Muito obrigada, professora Joyce. Um livro que a gente usou muito como referência para esse trabalho foi este aqui, Transsexualidades, de Paulo Roberto Ceccarelli, que é mais atual sobre o tema, é muito bom também, eu recomendo a leitura. Para falar de transexualidade, preciso falar primeiro de identificação. Ceccarelli coloca a identidade como uma vivência íntima que nos dá um sentimento enganoso, mas indispensável, de um conhecimento de si. Ou seja, o que garante que eu sou eu mesmo e não outra pessoa. O sentimento de pertencer ao gênero feminino ou ao gênero masculino está ligado à identidade, aquilo que acreditamos ter certeza de que somos, que é um sentimento consciente de uma vivência íntima e estável durante a vida, conferindo a nossa particularidade como sujeitos. Quando alguém diz eu, encontra-se implícito o sexo e o gênero ao qual o sujeito pertence. Também é importante mencionar que direção de investimento e identificação são 2 conceitos diferentes. Orientação sexual está ligada à atração erótica, já a identidade de gênero se refere ao sentir-se homem ou mulher. Portanto, a gente deve diferenciar transexualidade de homossexualidade. É muito comum as pessoas confundirem os 2 termos. Por exemplo, se uma mulher trans se relaciona com homens, não podemos dizer que ela é homossexual, pois assim a gente estaria invalidando a forma como ela se identifica. O sujeito transexual pode ser homossexual, heterossexual, bissexual, isso é uma outra questão. O Stoller ele separa os 2 aspectos da bissexualidade freudiana, como biológico e psíquico, sendo a dimensão biológica correspondente ao sexo e a dimensão psíquica correspondente ao gênero, tendo como conclusão que gênero prima sobre sexo, ou seja, sexo não determina gênero. Quando Freud menciona que a gente seria um precipitado de identificações, ele se refere ao resultado do processo de identificação. É tudo o que o sujeito diz quando diz eu. O conceito de bissexualidade psíquica é traduzido pela identificação de investimento aos 2 sexos. A partir das figuras parentais se dariam as referências simbólicas de masculino e feminino. É como se iniciássemos indefinidos e vamos nos identificando com aquilo que nos é apresentado, e assim nos constituindo como sujeitos. Essa identificação de gênero pode ou não concordar com o sexo biológico do indivíduo, e assim se dá a diferença entre trans e cis, assim como as questões de sexualidade que podem ou não ser o esperado da norma social. Ceccarelli menciona no livro que o sujeito transexual é um indivíduo tão livre que não se prende ao seu corpo, ele molda o corpo a quem ele realmente é. Então, masculino e feminino são características socialmente construídas a partir de aparências e comportamentos. Sentir-se homem ou mulher é uma questão de, através da cristalização de identificações, encontrar uma identidade. A gente aponta para a importância do sexo do bebê, por exemplo, indicando o gênero menino ou menino, e assim trazendo as expectativas das pessoas nesse sujeito. É comum perguntar aos pais do bebê se será menino, se será menina, se é o que eles queriam, que nome eles vão dar. As atribuições de sexo ao recém-nascido dá início à formação de identidade de gênero, resultando no desenvolvimento feminino e masculino de cada um. A gente vê essa importância refletida, por exemplo, nos chás de revelação, que são cada vez mais elaborados e vergonhosos. A criança se constitui a partir de como ela é falada, vestida, ensinada. Meninas usam rosa, meninos usam azul. Meninas põem brinco, são as princesas da casa. Meninos são os homenzinhos da casa. Menino não chora, chora sim. E mais tarde se dá também diferença nos brinquedos e brincadeiras entre meninos e meninas.
Então, o conceito de masculino e feminino é construído pela cultura e pela sociedade. Ceccarelli aponta que o que leva uma criança a dizer que é menino ou menina é a consolidação de uma crença, que começa desde antes do nascimento, já na ecografia, a partir da designação do sexo e do gênero do bebê, que se baseia tradicionalmente nos dados anatômicos. Em seguida, a criança começará a ser tratada de acordo com os atributos de gênero que lhe foram designados, e assim lhe será referenciado através de palavras, do discurso e do desejo, nas fantasias e crenças dos pais, nos presentes que o bebê recebe, no lugar que ele ocupa na família e na sociedade, que ele é um menino ou uma menina. E essa crença vai ser confirmada durante toda a vida, pelo seu corpo, pela sua psicossexualidade, pela opinião comum. A criança ela vai sendo informada sobre o lugar a qual ela deve responder de acordo com o gênero que ela pertence. Feminino e masculino são valores ensinados. É inicialmente pela família que a criança começa a adquirir o conhecimento do sistema simbólico relativo à cultura que ela está inserida, dizendo como ela deve atender e se comportar. Lacan cria a metáfora do estádio do espelho, onde a criança, a partir dos 6 meses de idade, através do seu meio ambiente refletido, passaria a reconhecer a sua imagem, o seu corpo, diferenciando-se dos outros e dos objetos ao seu redor, e também sendo reconhecida pelo olhar do outro como sujeito singular. O estádio do espelho se trata de uma identificação quando o sujeito assume a sua imagem, desde antes da determinação social, podendo essa imagem discordar da sua realidade. Aqui a gente pode construir uma hipótese sobre a transexualidade, lembrando que os sujeitos são complexos. Ceccarelli coloca o estádio do espelho como fonte de identificação secundária, diferenciando a identificação primária e secundária, sendo a identificação primária a identificação que a criança tem com os seus pais, o que permitirá se colocar como homem ou mulher. Já nessa posição, a criança será reforçada pelas escolhas de objeto nas identificações secundárias que dizem das relações estabelecidas com masculinidade e feminilidade. O estádio de espelho seria um resultado do ser masculino ou do ser feminino. Parte-se do pressuposto que no estádio de espelho a criança vê a si mesma e deve consentir com essa imagem. A partir disso, Ceccarelli lança sua teoria do momento de hesitação, ou seja, a criança a partir do outro que a olha tem dificuldade de se reconhecer, ela hesita. A recente mudança do termo transexualismo para transexualidade demonstra um importante movimento de despatologização das identidades trans. O sufixo ismo sugere patologia, já o sufixo dade sugere modo de ser. O CID-10 ainda traz o termo transexualismo. Já o CID-11, que ainda não foi traduzido, tem a proposta de dissociar a sexualidade e a identidade de gênero de patologias. Ceccarelli coloca o termo transexualidades no plural, que seria mais adequado, já que representaria os diferentes modos de ser dos diferentes sujeitos. A construção de identidade das transexualidades vem ganhando visibilidade, as reivindicações dos sujeitos vêm sendo cada vez mais ouvidas, vistas e percebidas, garantindo um maior reconhecimento social, embora infelizmente ainda haja muito preconceito. Na época da construção desse artigo, uma colega da faculdade estava fazendo um projeto de capacitação nos serviços de saúde da cidade acerca das transexualidades, e infelizmente não houve adesão por parte do sistema, refletindo o desinteresse social e preconceito ainda existente e muito fortes, infelizmente. A gente pode fazer coisas simples como respeitar os pronomes, a forma como a pessoa se identifica, o nome social da pessoa, pedir como eu posso te chamar, são atos de respeito ao outro. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui, espero que tenha ficado claro. Convido todos a lerem o nosso artigo, como dizia o ET Bilu, busquem conhecimento. Um abraço a todos, se cuidem, tchau!